Boa noite, Barreto, Mansur, Coutinho. Boa noite para todo mundo que está em casa acompanhando o Troca de Passes. Uma rodada bastante movimentada, né? Com 8 jogos, basicamente... Coutinho já lançou aqui na abertura que de todos os pênaltis marcados, se tiver um, foi muito, né? Se tiver um que foi. Pra mim, sim. Quase todo. Teve um que é indiscutível pra mim, mas vamos lá. Vamos ver. Vamos por parte. Não, é porque não... E é o seguinte, não é só pênalti, né? Tem mais. É uma expulsão... Foi agitada. Tem expulsões também. Vai ter trabalho. E uma delas com uma repercussão que durou uns 15 minutos dentro de campo. Vamos lá. Vamos começar pelo Rafa e uma spoiler expulsão. Aí, né? É isso. Cara, inacreditável isso aí. A ação do Mandaca é uma ação absolutamente normal, né? Ele vem correndo, ele ocupa o espaço, é um contato que é absolutamente de jogo. O Gerson, quando percebe a presença do Mandaca, tem o contato, o Gerson até leva um pouquinho a perna esquerda ali naquele contato, e o Braulio estava muito bem posicionado e acaba marcando o pênalti. Esse, por mais que a gente defenda que o VAR não pode ser muito intervencionista, que tem que respeitar, dentro do possível, sustentar a decisão de campo, mas esse, mesmo com contato físico, eu considero um erro claro. Claríssimo, esse é um erro claríssimo. Eu diria até que esse é ainda pior do que o outro lance a favor do Vitória. Erro grosseiro, né? Que é uma das suas... Porque isso daí é uma coisa que acontece no campo de jogo 300 vezes, gente, durante 90 minutos. Se o árbitro for marcar todo o contato como esse falta, vai ter 500 faltas no jogo. Não, e o Mandaca, ele dá um passo e percebe assim que ele dá um passo, não é que ele dá o passo e leva Não tem ombro nas costas, não tem alavanca por baixo. Isso, que dá o passo atrasado e faz a alavanca, interrompe a passagem, não. É o Gerson que bate nele e cai. Uma movimentação absolutamente de jogo. Ele vem correndo, ele dá um passo, ele se posiciona. E é outro erro que mexe no momento crucial de um jogo, com um dos times lutando contra rebaixamento. Caiu um treinador desse jogo. O jogo aí, nesse momento, era o evidente que o Flamengo era muito melhor time, podia ganhar o jogo. Mas nesse momento estava 1-1. Era o início. Esse erro determinou o andamento do jogo. Era o início do segundo tempo, o Flamengo pressionava e sofria para converter a pressão em gols. E tem esse lance, o pênalti, aí a coisa começa a clarear. Se a gente puder analisar, por favor, por trás do gol, só volta um pouquinho, por favor. Volta só um pouquinho, por favor. Olha só, tem o passe, o Arrascaeta está tentando dominar a bola. Pode voltar um pouquinho antes para a gente analisar desde o início a corrida do Mandaca. Pode voltar, agora sim pode soltar, por favor. Percebe, o Mandaca até percebe sim a presença do Gerson, mas ele vem correndo. O contato é lateralizado, ele já ocupou o espaço. Absolutamente do jogo, né? Absolutamente de jogo, um contato normal, aquela coisa, ocupa o espaço ali, fazendo uma proteção. E o Gerson é que acabou trombando no jogador do Juventude. E o Braulio ali com um posicionamento para tomar uma boa decisão. Acabou um árbitro experiente, acaba marcando o pênalti numa decisão completamente equivocada. Também não teve chamada, né? Por mais que a gente defenda um VAR menos intervencionista, mas isso para mim é erro claro, óbvio, que assim, tem unanimidade que não foi pênalti, entendeu? Então esse é o lance pro VAR intervir na minha avaliação. Que sábado da arbitragem brasileira, meus amigos. Vamos fechar com a expulsão do Nenê. O Nenê, pelo que eu entendi, ele queria que o Braulio fosse ao VAR, mas não para ver uma imagem, para ouvir um áudio, que seria algo inédito. Né? Ele queria que o Braulio fosse ao VAR para checar que não houve o xingamento. Para fazer leitura labial. Pois é. Não, áudio de VAR, gente, é só no dia seguinte, na hora ainda não tem. Né? Podemos até evoluir para isso. Vamos lá, PC, recomeçando, ele toma um amarelo por reclamação. Exato, ele toma um amarelo por reclamação. E depois ele continua falando ali alguma coisa para o Braulio. Então, aí a gente tem uma versão, né? Porque o Alan Ruschel, depois do jogo, em entrevista, ele diz assim, o que o Nenê disse foi, o que eu falei, vírgula, palavrão, interrogação. Né? E ele até usa uma rima. Saiu a súmula. Baralho, para você. É isso mesmo. Não posso reclamar, aí usou essa palavra. O baralho, como diz o Alan Ruschel. Então, e aí o Braulio considerou que essa era uma ofensa pessoal a ele. Não. Inclusive, quando ele mostra o cartão, ele fala, você falou não sei o quê, cita, e eu me senti ofendido. Ele falou isso, e eu me senti ofendido. E existe esse critério? Não, olha só, Barreto, claro que a gente sempre defende que o jogador tem que se comportar de maneira adequada, mas, por outro lado, a gente está num ambiente que é de jogo, que é de pressão, que é de diálogo. Não e a gente muito tem com licença, que saber, por favor e obrigado, a gente tem que saber fazer uma diferenciação. Porque uma coisa é o jogador
na hora de uma conversa, poxa, o que eu falei? Né? E citar alguma coisa. E outra coisa é aquela ofensa com o dedo em riste, direcionada. Na minha avaliação, assim, se é uma situação que houve uma ofensa e que você se sentiu ofendido, uma situação grave, você tem que mostrar o vermelho direto, né? Você dá o amarelo, você foi ofendido, está se sentindo ofendido, então mostra o cartão vermelho direto e depois você vai sustentar na súmula de acordo com o fato, efetivamente da maneira como o fato ocorreu. Agora, se é uma situação que você está dando um amarelo, aí o jogador fala, aí você amarelo e vermelho, eu acho assim, um árbitro da experiência... Não é uma ofensa, né? Até o que o árbitro descreve na súmula não é uma ofensa. É apenas que o jogador falou um palavrão. É isso. Porque não falou um palavrão acontece? Para ele, para xingá-lo. O que acontece, Mansur? Assim, quando a gente... eu fui criado... que a gente Mal educadas, interjeições grosseiras, mas assim, é uma interjeição, né? Para mostrar que eu tô brabo, que eu tô irritado. É só isso. Não é com você. E sem contar a forma também, né, Barreto? Porque muitas vezes você pode usar essa mesma palavra, mas se você está indo peitar, você está colocando o dedo em riste, você está apontando... Atitude agressiva, atitude ameaçadora. É diferente da maneira como foi E é uma ali. palavra que é dita, inclusive, entre jogadores do mesmo time. Sim, né? Essa expressão aí do jogo de cartas, ela já está incorporada ao diálogo entre os jogadores, companheiros de time. E é um outro lance também que tem uma influência grande no resultado do jogo, né? Porque 5 minutos antes desse lance, o Juventude tinha diminuído o placar e não era o melhor momento do Flamengo na partida. Depois da expulsão, obviamente, o Flamengo domina totalmente. Eu não estou dizendo que o Flamengo venceu por causa desses dois lances, não. Tava 3-2. O Flamengo foi melhor que o Juventude e mereceu ganhar o jogo. Mas esses dois lances influenciaram na questão do resultado, sim. Favoreceram o que os antigos radialistas chamavam de a marcha da contagem. Exatamente. Né? Ela ficou mais... Ela muda o panorama do jogo. E sem contar que você, né, trabalhando na comissão de arbitragem, você tem um jogo desse, você coloca um árbitro experiente, rodado, árbitro da FIFA, você está esperando que o cara vá lá e resolva o seu problema, dê uma tranquilidade, uma normalidade para o campeonato, é isso que você espera. Quando você coloca um árbitro mais jovem, acontece, você escalar um cara muito novo e começar a rezar, porque você não sabe qual vai ser a atitude. Mas quando você coloca um árbitro experiente, como é o Braulio, já com bastante rodagem, que conhece os jogadores... Apitou a final da Copa do Brasil ano passado. E muito bem, por sinal, vem fazendo bons jogos. Você espera um árbitro com experiência, que sabe levar o jogo, que está num ambiente de pressão, no momento do campeonato dificílimo. Você não quer administrar na segunda-feira expulsão desse tipo de maneira nenhuma. PC, a chefia me autorizou a te dizer aqui que além do adicional noturno, hoje você ganha hora extra, porque rolou um excesso de trabalho aí. A rodada foi legal. Mas amanhã eu tô de folga, tranquilo. Isso. E na segunda a gente volta, que segunda tem jeito. Não, mas eu te fiz qual pergunta, cara? Eu fiz uma pergunta, não faz isso. Vai! Você falou pra mim, eu fiz qual pergunta, cara? Eu me senti ofendido. Pode ir. Me ofendeu, pode ir. Olha o VAR lá. Aqui tem o áudio. Aí tem o áudio. Que merda. Eu tava falando com você. Por que tu vai fazer isso comigo, brother? No meu rosto, não. Ele olhou pra minha cara. Pelo amor de Deus, eu só tava conversando. Ouve o Alan, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Aí, olha o que você tá fazendo, brother. Brother, você vai fazer isso comigo mesmo? Não, aí não, brother. Pelo amor de Deus, o VAR pode chamar? Porque tu foi correndo e me deu os dois. Eu falei, eu te fiz qual pergunta, cara? Ele me deu o segundo amarelo. Fala com ele, Gerson. Não, eu fiz uma pergunta. Tipo assim, eu falei, eu fiz uma pergunta, caramba. Brother, não vai mudar. Você não vai mudar. Isso aí foi um absurdo, mano. Um absurdo, na moral, um desrespeito. Você sabe o que aconteceu? Você ouviu? Você não ouviu. Então você não pode falar. Eu sou o Gustavo Machado e me sigam aqui para mais dublagens. Valeu. Já falar aqui do Flamengo também, que venceu o seu jogo, venceu bem o Juventude, né? Venceu em casa 4-2. E é importante para o Flamengo o G4 do Campeonato Brasileiro, é fundamental. Mais importante ainda é o título da Copa do Brasil, mas a permanência do Flamengo no G4 me parece que também é uma meta, é um objetivo para encerrar o ano ali entre os quatro. A troca na comissão técnica mudou a forma como o Flamengo vê o Campeonato Brasileiro, né? Porque o Felipe Luiz, ele tem, óbvio, no começo da sua carreira como treinador de equipes principais, ele vai ser julgado ao final do ano, é natural que seja assim. Ano político no Flamengo, vai ser necessário entender se o próximo presidente e as pessoas que vão tomar conta do futebol do Flamengo vão querer que o Felipe Luiz continue. Ele precisa, é claro, para ter essa plataforma, ganhar a Copa do Brasil e entregar o Flamengo na melhor classificação possível no Campeonato Brasileiro.
Sim. Você fazer bons jogos pelo Brasileirão, você se manter, pelo menos na perspectiva de uma boa classificação final, te ajuda para 2 partidas finais da Copa do Brasil, que o Flamengo vai ter contra um adversário histórico. O Atlético Mineiro também quer ganhar 2 títulos esse ano, assim como o Botafogo. São coisas que precisamos considerar. Mas o time tem que entender o Campeonato Brasileiro como oportunidade de se acertar cada vez mais, jogar cada vez melhor e, eventualmente, sendo campeão da Copa do Brasil, ter também um encerramento de ano que seja melhor do que todo mundo imaginava que seria o destino do ano do Flamengo até esse momento, com a classificação para a final da Copa do Brasil. E hoje teve gol do Gabigol, né? De pênalti. De pênalti. Mas teve gol do Gabigol. Pênalti também muito contestado, Não foi inclusive, também, inclusive Mais nas um. redes sociais do Juventude. Mais um. Colocou, se isso é pênalti, eu sou um determinado eletrodoméstico. Isso a gente não vai fazer a propaganda. Não foi nada, né? Utilizado para lavar roupa. Também não foi nada, porque o William falou, venceu bem o Juventude. Eu diria que acabou vencendo bem o Juventude, o que também é um mérito. Mas teve muita coisa no Chegou meio a dar do caminho 3-2 nesse o jogo placar, aí. né? Não, o Gibagol chega a empatar, tem o 3-2 com um lance de área do Juventude, um cara de 3-3, ali aí tem a expulsão, né? A expulsão do Nenê, e aí sim o Flamengo se acerta no jogo. E essas coisas são importantes, sim, o gol do Gabigol foi de pênalti, mas ele quebrou um jejum aí do quê? De 3 meses? Fazia 3 meses que ele não fazia. Exatamente. Né? Então Mas acho que no geral foi um Flamengo superior, finalizando bastante. É um Flamengo que ainda peca muito no momento da eficiência, né? Cria oportunidades e desperdiça muitas chances. Como a gente já falou no programa e repito, mais uma atuação brutal, de altíssimo nível do Gerson. Sim. Sendo influente, amadureceu muito nessa temporada, vestiu mesmo ali a capa do protagonismo, tudo passa por ele cria, ele chega para finalizar, ele incomoda, ele corre uma barbaridade. É um dos melhores jogadores do país. O Arrascaeta voltando a jogar bem é uma boa notícia. Um jogador que fisicamente ele tem um problema muito grande nos últimos anos, né? Que oscila demais, naquela reta final ele não consegue sustentar. Fisicamente, né? Basicamente por uma questão física. Sim, Léo Ortiz muito bem, iniciando as jogadas, a categoria que ele tem. E 2 personagens que eu gostaria de destacar. São personagens que não tem muita grife. O Wesley fez um bom jogo, tá crescendo com o Felipe Luiz. mais um bom jogo dele. Mais um bom jogo, forte na marcação, forte para acelerar ali pelo lado direito no apoio. E uma boa sacada, que já tinha acontecido também com o Tite, para ser justo, o Everton Araújo, né? Jogando bem ali no meio campo, ao lado do Pulgar. O Pulgar fez um primeiro tempo melhor, depois caindo um pouquinho, mas fez um jogo seguro o Everton Araújo. É um time que cria mais, que ataca com mais gente, é muito mais agressivo do que a gente via com o Tite. Aliás, pegando o Flamengo ideal, desde que o Felipe Luiz assumiu, porque teve aquele jogo com o Fluminense bem mexido, né, bem desfalcado, Sim. Não perdeu ainda com o Felipe. Verdade. E o primeiro gol do Flamengo já é uma marca do Felipe, que é pressionando a saída de bola. Até o Gabigol tá ali pressionando, né, sufocando. Aí Sim. consegue recuperar a bola e o Michael faz um gol, o Michael sendo aquela peça ali pelo lado esquerdo. Acho que o Flamengo fez um bom jogo no geral. Tem que ligar um pouco só no momento do contra-ataque, né? O Flamengo do Felipe Luiz, pela ideia dele, ele vai acabar correndo mais riscos mesmo. Vai sofrer mais gols. Vai sofrer, porque corre mais Do que riscos. sofria com o Tite, por exemplo. O primeiro gol é de contra-ataque clássico, de manual. Linha alta. Do Giba. Mas o segundo, tá todo mundo dentro da área. E o cara ainda tem condição de ajeitar a bola, olhar e mandar o balaço que mandou, né? Só uma informação aqui, caiu o Jair Ventura, tá? Não é mais treinador do... Na zona, né? não é mais treinador do Juventude. Segunda vez que ele cai nesse campeonato, caiu no Atlético Goianiense. Foi. E o Jair Ventura, detalhe, né? O Juventude é um time que a gente falava, olha, é um time que tá do meio para baixo na tabela, mas jogando em casa é muito forte, complicado vencer o Juventude fora de casa e tudo. Em algum momento deu a entender que, acho que agora já deu uma, né? Já conseguiu dar uma desgarrada, vai conseguir fazer 45 e tudo, até pelo fator casa. Mas vem também decaindo muito. A tabela vai ser difícil até o fim. Os números do Opta apontam o Juventude caindo. Apontavam antes dessa rodada. E agora a situação do Juventude ficou um pouco mais complicada aí, inclusive entrando aí nessa zona de rebaixamento com tantos... Teve uma edição do Linha de Passe aqui, que acho que a gente estava fazendo as contas aqui do Juventude. Alguém lembrou, falou, olha, tem o Juventude também. O Jean Odd lembrou, falou, olha, tem o Juventude também na conta. A gente foi ver a sequência, falou, realmente é complicada.
tanto é que o treinador já acabou, inclusive, Então, caindo. mas a Eu não sei se sequência- talvez não seja uma boa notícia para os adversários ali da parte de baixo da tabela, que eu não troca treinador daquela animadinha, 2, 3 jogos. A sequência do Criciúma, que está um pouco acima, também é complicada. Sim. Só que o Criciúma está descomplicando. E o, Pegou um empate contra o Botafogo, está fazendo o serviço contra o São Paulo. Professor, a questão assim é sobre o Jair, né? Não acho correto botar tudo na conta dele, mas para uma equipe treinada por ele, apesar de uma sequência contra Palmeiras e Flamengo, 9 o gols. time sofreu 9 gols, né? Então, assim, dentro da proposta dele de jogo, você ter uma defesa um pouco mais segura, isso já não está funcionando. Mas fez 5, né? Sim, contra gigantes. Mas tem um desequilíbrio danado ali, né? Porque hoje poderia ter sofrido mais, né? Poderia, O Flamengo criou poderia, para poderia. fazer uma